Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. Hoje nós vamos refletir o 16º dia do jejum de Daniel. E vamos pegar juntos então lá hoje no Salmo 22 ou 23, depende da tradução, no versículo 5. Como sempre, peçamos o Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso dia, sobre nossos pensamentos, nossas ações. Que o Espírito Santo nos conduza durante todo esse dia mais uma vez. Nos conduza ao pegar a palavra, ao ler a Bíblia, ao ir ao encontro daqueles que estão próximos de nós, ao nos comunicarmos com a nossa família, ao nos comunicarmos em nosso trabalho, que possamos ser reflexo da presença do Espírito Santo em nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então peguem junto comigo Salmo 22 ou 23, no versículo 5. Diante de mim preparaste a mesa, à frente dos meus opressores. Unge minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Amém. Então, hoje eu vim falar sobre o banquete que Deus preparou para mim e para você. Deus tem algo maravilhoso, algo grandioso preparado para cada um de nós. Aqui é colocado como um banquete, mas é muito maior que isso. Aqui é simplificando. Mas Deus tem preparado para você, para mim, a graça. Aqui do óleo, a unção. Ele prepara a vitória. Né? Como fala aqui à frente do meu opressor, ele prepara a vitória. E as bênçãos, as graças de Deus são em quantidade tão grandiosa que como completa aqui. E a minha taça transborda. Ou seja, Deus tem para nós preparado algo que é mais do que suficiente para mim e para você. Algo que vai além daquilo que nós pensamos, imaginamos, falamos. Como tem também lá em outra palavra que diz, né? Coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo pensamento de ninguém. É o que Deus tem preparado para mim e para você. Para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que temem a Deus. Que se entregam ao seu agir, ao seu querer. E como falei ali, dos que temem a Deus. Do temor a Deus. É algo que às vezes confunde uma palavra. O temor, às vezes vem do medo, vem lembrando de medo. Mas o temor a Deus não vem a ser isso, mas vem de fazer tudo o que Deus pede e fazer com amor. Isso que é o temor de Deus, não ter medo, mas fazer por amor. Não fazer porque ouvi que Deus vai castigar. Não, Deus é amoroso, Deus é bondoso. E Ele tem coisas grandiosas para mim, para você, para a sua família, para o seu lar, para os seus estudos, seus trabalhos, mas em especial para a sua vida espiritual, para a sua vida de proximidade com Deus. Que Deus tem uma mesa preparada, um banquete, porque Ele quer que
todos vivam e vivam com abundância. E o que vem a ser também, além disso, do alimento, o viver com abundância, é viver na presença de Deus, viver alegre, viver cheio do Espírito Santo. Isso é viver em abundância. É deixar-se conduzir, deixar de lado o medo, a vergonha, a tibieza e deixar o Espírito Santo encher e deixar nos tornar fervorosos na oração, no clamor, na leitura da palavra. Compreender, se aproximar do Senhor a cada dia, se colocar diante dos seus pés e aguardar a bênção que Deus tem preparado. Porque muitas vezes nós temos a pressa em nossas vidas, nós temos a pressa de vir a graça, de vir aquilo que nós procuramos, que pedimos. Mas assim, voltando aqui então para esse, falando da mesa, né? Aquela frase, né? O que tem pressa come frio, come cru. O que tem pressa come cru. Então, não tenhamos pressa. Deixamos no tempo de Deus. Que Deus tem preparado coisas grandiosas, mas Ele aguarda o momento que nós também estejamos preparados. Como que nós somos preparados? A cada dia nós vamos aprendendo, vamos crescendo, se tornando mais íntimos de Deus, se tornando mais maduros na vida, na mente, espiritualmente. Assim nós vamos ficando cada vez mais preparados para aquilo que Deus vai dar. Ele nos dá tudo no momento certo. Se Ele nos entrega com antecipação, nós não estaremos totalmente preparados e não conseguiremos valorizar tudo aquilo que Deus dá, ou até não saberemos como utilizar aquilo. Desde dons, não saberemos usar da maneira correta, não saberemos falar, às vezes, da maneira correta, conviver com as pessoas que precisamos, que pedimos com aquela pessoa da maneira correta. Se nos apressarmos, nós, como diz aquela frase, colocamos os pés, trocamos os pés pelas mãos. E não nos equilibraremos, não saberemos como fazer. Muitas vezes, por querer apressar as coisas, nos desviamos do caminho de Deus, sofremos, magoamos as pessoas, somos magoados. Mas no tempo de Deus tudo é perfeito, tudo ocorre para o bem de nós e da nossa caminhada. Que peçamos que Deus, então, venha nos transformar, venha nos renovar, venha nos preparar para essa mesa. Senhor Deus, sim, envia seu Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, nossa família. Que cheios do Teu Espírito Santo nós nos preparemos a cada dia, nos tornemos mais maduros pessoalmente e espiritualmente, para receber e ceiar contigo, Senhor, receber a sua bênção, a sua unção. E que nós possamos transbordar e levar aqueles que mais precisam, Senhor, aqueles ao qual preparastes o nosso servir, o nosso viver, nossa missão. Vai nos tocando, vai nos preparando, tocando a nossa mente e o nosso coração mais esse dia, para que possamos ser dóceis à ação do Seu Espírito Santo e ao ouvir o Seu falar, pela oração, pela palavra de Deus. Conduze-nos mais esse dia. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe mais esse dia para você. Foco, força, fé, muita oração. Se deixe levar pela vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.